Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre um assunto que está literalmente na moda no mundo todo: vírus. Muito bem, esse assunto vocês vão encontrar no livro de vocês, no material didático, no módulo 2, Biologia 4, página 131. Lá vocês podem observar que ele está mostrando bem direitinho todo o assunto pertinente a esse indivíduo, né? Essa estrutura, que nós poderíamos dizer que é uma estrutura biológica, mas também podemos dizer que não é um indivíduo vivo, né? Por quê? Porque os vírus, eles têm vamos dizer assim, uma contradição muito grande com relação a essa condição. Quando nós vimos as características gerais de um ser vivo, nós vimos que para ser um ser vivo, ele apresenta certas funções, certas características que determinam esta capacidade de ser ou não ser um ser vivo. Principalmente, ou a primeira delas, essa história de célula. A teoria celular diz que todos os seres vivos são formados por células. Bom, os vírus são indivíduos acelulares. Então já fica nessa briga. Ele é ou não é um ser vivo? Nós não vamos entrar nessa polêmica, nessa questão, certo? O que é que nós vamos fazer? Nós vamos ver, na realidade, biologicamente, o que vem a ser, como é que é estruturado um vírus. E vamos depois voltar a essa polêmica de ser considerado ser vivo ou um ser não vivo. Muito bem. A primeira coisa que nós vamos ver é qual é a estrutura de um vírus. Como é que eu posso identificar estruturalmente um vírus? Muito bem. O vírus é um indivíduo que é formado por um material genético. Um material genético, certo? Que pode ser tanto DNA ou RNA. Hipoteticamente, nunca os dois ao mesmo tempo. Porém, já foi isolado um vírus que apresenta os dois tipos de material genético. Embora ninguém saiba qual o motivo destes dois materiais genéticos presentes no vírus. Todavia, nós vamos considerar apenas que um vírus ou tem DNA, ou é formado por DNA, ou é formado por RNA. Então, esse aqui está representando o seu material genético. Esse material genético é envolvido por uma estrutura proteica, uma proteína chamada capsídeo. Então, por essas duas características, eu posso considerar um vírus ser vivo. Qual? Que apresenta um material genético. Se ele apresenta um material genético, ele é um indivíduo que tem capacidade mutagênica e também apresenta uma estrutura proteica, que é uma das principais características do ser vivo, né? A composição química de proteína. E a proteína é o quê? É um composto estrutural. Além disso, alguns vírus, além de ter material genético, capsídeo, porque essa estrutura proteica recebe o nome de capsídeo, ou capsídeo, né? Alguns vírus ainda apresentam um envelope, um envoltório de lipoproteína. Esse envelope lipoproteico, certo? É que dá essa condição de um vírus, né, ser chamado envelopado e, na ausência dele, vírus não envelopado, certo? Muito bem. Além disso, os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. O que significa isso? Que eles só estarão vivos dentro de uma célula viva. Só serão considerados indivíduos vivos quando dentro de uma célula viva. Quando eles estão fora
das células, eles são chamados até de outro nome, virion. Por quê? Porque eles terão a capacidade de se cristalizar, certo? Eles vão ficar inativos. Apenas dentro das células eles se tornam seres ativos. Então, por essa condição, eles são chamados indivíduos intracelulares ou parasitas intracelulares obrigatórios. Também eles têm uma coisa bastante interessante, eles são específicos. O que significa isso? Eles têm uma célula específica para penetrar. Um vírus, como por exemplo o vírus esse tal coronavírus, que é um vírus de RNA envelopado, ele vai ter uma célula específica para parasitar. Ela não vai parasitar célula do sistema nervoso, célula do sistema sanguíneo, célula do sistema linfático. Não, ele vai parasitar células do sistema respiratório. Principalmente a questão da via respiratória interna, pulmão. Então, é um vírus que vai se instalar e ter uma alta capacidade de quê? De se multiplicar rapidamente, por isso que a enfermidade é rápida, e por estar nas vias respiratórias, ele pode, em virtude da sua multiplicação, ir para as secreções bucais ou nasais. Daí serem essas estruturas principais fontes de contaminação. Por quê? Porque o vírus vai ficar em grande quantidade nessas vias. Quando nós respiramos ou falamos, nós iremos eliminar esses indivíduos. Ok? Muito bem. Então, veja só. Os vírus são, então, parasitas intracelulares obrigatórios. E nessa condição, o que eles podem fazer? Causar uma série de doenças. Principalmente doenças conhecidas como doenças de zoonoses, como a raiva. A raiva é uma doença extremamente preocupante. Por quê? Porque ela é 99% letal, causada pelo vírus que infecta o sistema nervoso. Então, a virose, o estudo dos vírus, né, é porque, qual é a sua importância? Os indivíduos apresentam uma grande quantidade de parasitose, são parasitas intercelulares obrigatórios e são específicos, afetam um determinado tecido, uma determinada célula, certo? E causam uma grande quantidade de doenças. Eles não apresentam toda aquela condição que nós fizemos em relação à classificação científica. E como é que eles são classificados? Para tentar padronizar, eles têm duas principais formas de classificações, embora alguns também possam classificar de outra maneira. Mas, genericamente, eles podem ser classificados em famílias, de acordo com o seu material genético, como, por exemplo, nós chamamos o vírus HIV, é um retrovírus. E por ser um retrovírus, ele apresenta material genético RNA. Mas também ele é chamado retrovírus porque apresenta uma substância dentro de suas células chamadas transcriptase reversa. Então, todo vírus que apresenta uma transcriptase reversa, ele é chamado de retrovírus. Ou também, essa em função da sua estrutura, do que apresenta na sua estrutura, ou também vírus vão ser classificados de acordo com suas doenças, as doenças que atingem, que afetam, como as famosas arboviroses, né? O arbovírus são estruturas virais que afetam uma grande quantidade de seres vivos e também de animais, tá? E estão relacionadas a muitas zoonoses, ou seja, doenças causadas por animais, como por exemplo o grupo da dengue, zika, chikungunya, que são vírus que são transmitidos por artrópodas, ou seja, insetos, tá? Então tudo isso, toda essa situação faz com que nós possamos classificar, diferenciar um vírus de outro vírus.
Bom, essa é a primeira etapa da aula. Depois nós iremos continuar com esse assunto. Valeu!